dia, meu nome me chamo Marcelo Lopes. Me chamo Pamela Bratos. Nós somos do jornal Haloperidol e hoje iremos abordar o tema sobre diabetes. Onde a nossa equipe estará na rua recolhendo dúvidas que um especialista irá esclarecer sobre diabetes. A sede do jornal Haloperidol vou entrevistar a população para saber o que eles conhecem e sabem a respeito do diabetes. A definição dela? Eu não sei. Só vejo falar. É igual o caviar. É muito açúcar no sangue, né? Não é? Vontade tem de comer um bolo, uma coisa, mas come bolo, come doce. Refrigerante. Bom, você deve estar se perguntando como que é diagnosticado diabetes. De acordo com o site Tua Saúde, o diagnóstico é feito com um conjunto de exames que permitem avaliar a quantidade de glicose após um período de jejum de pelo menos umas 8 horas. Porém, o médico também pode pedir outros exames como hemoglobina glicada e teste de tolerância à glicose, conhecido como TOTG. Agora, o Dr. Drauzio Varela vai falar um pouco mais sobre a doença. AVC, que em muitos casos levam à morte repentina, o diabetes é uma doença com a qual a gente pode conviver. E por isso mesmo, muitos lidam com displicência. Acham que podem ir empurrando com a barriga. Mas não se engane, é uma doença grave. O diabetes é uma doença crônica, causada pela falta ou má absorção da insulina, o hormônio do pâncreas que facilita a entrada das moléculas de glicose nas células. Essa entrada é fundamental porque a partir da glicose é que as células obtêm energia em todos os órgãos. Sem energia, o organismo não sobrevive. Existem 2 tipos principais de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Quando a pessoa tem diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina. E assim, pouca ou nenhuma quantidade de insulina é liberada. Essa condição geralmente aparece logo na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos até por volta de 20 anos e às vezes mais. Cerca de 5 a 10% das pessoas com diabetes têm diabetes tipo 1. Já no caso do diabetes tipo 2, o organismo até produz insulina, mas ele não consegue usá-la de forma ideal. Ou a quantidade do hormônio não é suficiente para ajudar a glicose a entrar nas células, ou o organismo se torna resistente à insulina. Esse é o tipo que 90% dos pacientes com diabetes têm e que se manifesta na maioria dos casos em pessoas com mais de 40 anos. Olá! Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Esse índice cresceu nos últimos 10 anos 61,8%. O Rio de Janeiro aparece com a maior prevalecência da doença. No ranking mundial dos países, o Brasil ocupa o 4º lugar, atrás apenas da Índia, China e Estados Unidos. Vários fatores desenvolvem um papel importante para o crescimento do diabetes. São eles: obesidade, sedentarismo, má alimentação, entre outros. Além disso, tem as complicações da doença, que são retinopatia, doença renal do diabetes, infarto, derrame, amputação. Apesar dos dados apontarem uma discreta queda na taxa de mortalidade. Existem 4 genes muito estudados por aumentarem a resistência à insulina e aumentarem também, quando não funcionam bem, o risco de diabetes. Esses 4 genes são PPAR-gama, o TCF7L2, o SLC2A2 e o FTO. Em relação ao gene PPAR-gama, quando há uma troca de base nitrogenada de C para G, a maior tendência à diferenciação adipocitária, aumento das células de gordura, a maior estoque de gordura, a interferência no metabolismo de glicose e a piora da sensibilidade à insulina. Por isso, polimorfismo, ou seja, modificações, alterações nesse gene, aparecem associadas a um maior risco de diabetes tipo 2. Outro gene é o TCF7L2, um fator de transcrição, e o polimorfismo mais importante é o RS de final 146, quando existe uma troca de base de C para T. O risco de diabetes tipo 2 aumenta, porque esse alelo, essa letra T, pode interferir no funcionamento das células beta pancreáticas
e na secreção de insulina. O gene SLC2A2 é um gene que codifica uma proteína que é transportadora de glicose, o GLUT2. O GLUT2 facilita o transporte de glicose da corrente sanguínea para células do fígado, para células beta-pancreáticas. Quem tem diabetes são totalmente proibidos de comer doce? Falso, porque o açúcar é só mais um tipo de carboidrato, porém ele eleva mais facilmente a glicose e também ele não tem nenhum valor nutricional. Porém, moderadamente pode sim comer doce. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce? Verdadeiro. Não há frutas proibidas para quem é diabético, porém tem que ver o tamanho da porção que está ingerindo. Bebidas alcoólicas são proibidas para diabéticos? Falso, mas o consumo tem que ser ainda mais moderado. É recomendado para mulher 1 dose durante o dia e para homens 2 doses durante o dia. E para quem faz uso de insulina, é recomendado que coma algo antes, como algum carboidrato, antes de ingerir a bebida alcoólica. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes? Falso. O que deve se observar é a quantidade de carboidrato que você coloca no seu prato para ingerir ao mesmo tempo, na mesma hora. Tem que saber dividir ao longo do dia. E para terminar, diabetes tem causas genéticas? Verdadeiro, pode ter causas genéticas. A doença causada pela diabetes pode afetar muitas partes do olho, incluindo retina, mácula, cristalino e nervo óptico. O nível alto de açúcar no sangue acaba danificando o processo de ramificação sanguínea nos vasos oculares, danificando as paredes dos vasos e causando problemas na hora de receber informações do meio externo, causando dificuldade de informação entre o nervo óptico e a parte lobo occipital. Doenças oculares causadas pela diabetes. Glaucoma é um grupo de doenças que danificam o nervo óptico do olho, um feixe de fibras neurais que ligam o olho para o cérebro. Alguns tipos de glaucoma são associados com uma pressão elevada no interior do olho. Em adultos, a diabetes quase duplica o risco de glaucoma. Catarata é uma turvação no cristalino causando uma visão embaçada. Rinopatia, tendo 4 níveis. Rinopatia diabética afeta os vasos sanguíneos no tecido sensível à luz do olho, chamada retina, que reveste a parte de trás do olho, convertendo sinais enviados através do nervo óptico, sendo a causa mais comum da perda irreversível da visão em pessoas com diabetes. Rinopatia leve. Ela é um pequeno inchaço nos minúsculos vasos sanguíneos da retina, chamados de microaneurismas, que ocorre no estágio inicial da doença. Esse microaneurisma pode vazar fluido da retina. Rinopatia moderada. Conforme a doença progride, os vasos sanguíneos que nutrem a retina incham e distorcem, podendo perder a capacidade de transportar sangue, podendo contribuir para o EMD, que é edema macular diabético, sendo um inchaço na área da visão central da retina chamada mácula. Rinopatia grave. Muitos vasos são bloqueados, privando o fornecimento de sangue para a retina, que leva a retina a desenvolver novos vasos.